galera, professor Arthur Damasceno na área. Estamos iniciando mais um tema, mais um assunto, título 5º da nossa Constituição, tratando das instituições democráticas e a defesa do Estado, em especial a defesa do Estado nesse bloco, onde nós iremos conversar sobre o estado de defesa e o estado de sítio. Aquela ambiência inicial importante no nosso bate-papo, lá atrás, quando nós estudamos a intervenção federal, vimos que a intervenção federal nada mais é do que um instituto que deflagra a normalidade institucional. A mesma coisa acontecerá quando tratando do estado de defesa e estado de sítio. Só que nesse caso nós teremos institutos que acabam se mostrando mais rígidos que a nossa intervenção federal. O que a gente conversou na intervenção federal? Naquele momento, a União ela vai intervir nos estados, vai intervir no Distrito Federal para suspender a autonomia daquelas unidades da federação. Justamente por conta de todos aqueles episódios, todas aquelas circunstâncias descritas no artigo 34 da nossa Constituição. São 7 incisos. Conversamos com muita profundidade. Mas uma coisa nós não percebemos quando estudando a intervenção federal. A intervenção federal ela não atinge direitos fundamentais. No decreto de intervenção federal, nós não temos a orientação em que medidas coercitivas serão tomadas restringindo direitos fundamentais de maneira plana, de maneira efetiva. Não, nós não temos isso. É óbvio que ponderações, e ponderações acontecem a qualquer momento, né? Elas podem fazer com que determinados direitos sofram eventuais restrições para que outros direitos tenham a sua efetiva aplicação. Mas são as ponderações, a ponderação do dia a dia, né? Conflito entre os direitos. Mas quando a gente fala de estado de defesa, estado de sítio, nós já verificaremos que no próprio decreto de intervenção, restrição a um ou outro direito vai acontecer. E vai acontecer não em um determinado momento, ou num determinado episódio, ou num caso concreto, não. Vai acontecer durante toda a medida. Toda a decretação do estado de defesa ou do estado de sítio. Veremos isso. Eu gosto muito de começar a história, já está aqui na telinha, ó, estado de defesa e estado de sítio, começar a história lendo o artigo 136. Ele já me permite desenvolver aqui uma lógica. Vamos lá. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional, ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Bom, eu já vou fazer alguns grifos aqui e acho muito importantes nesse primeiro momento. Aqui estamos tratando do estado de defesa, né? E a primeira coisa que eu vou pedir para você grifar e anotar no seu caderno, anota aí, estado de defesa, observações, locais restritos e determinados. Pausa a aula. Pausa, aperta pause. Bota aí, estado de defesa. Pausou? Estado de defesa. E aí você vai escrever, ó, locais restritos e determinados. O estado de defesa ele tem por lógica analisar uma anormalidade institucional em local restrito determinado. Ou seja, o problema acontece apenas no centro-oeste do Brasil, apenas no estado do Mato Grosso, apenas no estado do Rio de Janeiro, apenas na região sul do Brasil. Não é algo de repercussão nacional, é num local restrito e determinado. A gente consegue enxergar o local e a pretensão é restabelecer a ordem pública, paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional. E aí a gente ainda tem lá no finalzinho, calamidades de grandes proporções na natureza. Vamos pegar aqui um exemplo. A gente viu aí várias manifestações acontecendo. A época, acho que foi 2013, a Dilma era presidente, foi aquele junho de 2013, vocês lembram, gente? E o gigante acordou, foi a fala, né? O gigante acordou, manifestação comendo solto o Brasil afora. Era em tudo quanto é canto. Aí eu vou pegar o meu estado já é meio zoado mesmo, as coisas acontecem por lá, né? Então vamos imaginar que no Rio de Janeiro aquelas manifestações, elas simplesmente perderam o controle.
perderam o controle, todo dia tem. A polícia não consegue dar segurança, quebram tudo, quebrando tudo. E aí, vamos imaginar que o Brasil acalmou, mas lá o negócio continua tenso, uma confusão generalizada. E justamente por evidenciar que a segurança pública do Estado não consegue cumprir ali, naquele momento, o seu papel, não consegue dar efetiva tranquilidade, estabelecer a ordem pública, a paz social, vamos imaginar que num primeiro momento fora decretada a intervenção federal. A intervenção não tem a pretensão apenas de substituir o comando, né? De fazer com que o governo federal passe a ter o efetivo controle, suspendendo a autonomia da unidade da federação. E vamos imaginar que a intervenção federal, cara, não surtiu efeitos. A intervenção federal não conseguiu resolver o problema. Dependendo do contexto, é possível o presidente já imaginar em decretar o estado de defesa. Ele precisa ouvir o Conselho da República, ouvir o Conselho de Defesa Nacional, aqueles dois conselhos que nós estudamos lá no Executivo, artigo 89, artigo 91, são órgãos de consulta do presidente, são órgãos opinativos, conselhos opinativos. Eles dão apenas pareceres ao presidente. Esses pareceres do Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, não vinculam o presidente, por mais que eles digam ao presidente, ó, meu parecer não é favorável à decretação, acho não recomendável decretar, presidente, não faça. O presidente só precisa dos pareceres, mas ele não é obrigado a concordar. Os pareceres desses dois conselhos são meramente opinativos. Outra informação que você precisa guardar, já está anotando? São meramente opinativos. O presidente recebeu os pareceres, acha que deve, pum, toma. E perceba que nós estamos olhando para um local restrito determinado. Estou tratando apenas de um estado, poderia ser apenas uma região, tá? Ou até mesmo, quem sabe, calamidades de grandes proporções na natureza. O presidente pode decretar. Ele decreta. Está guardando essa informação? Guardando essa informação? Mas aí qual seria a diferença do estado de defesa para a intervenção federal que veio antes? Pois é, o parágrafo 1º ele começa a nos mostrar. Olha o que o parágrafo 1º desse artigo 136 nos apresenta. Diz o seguinte, ó: o decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, decreto de intervenção também, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará os termos e limites da lei. Aqui, gente, ó, as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes. Então a gente está percebendo que o estado de defesa, diferentemente da intervenção federal, nós teremos medidas coercitivas que vão vigorar, direitos fundamentais que sofrerão restrições e serão apresentados no próprio decreto. Quais, Arthur? Bora lá. Olha aqui, o primeiro para mim é muito bom, muito interessante. Inclusive, o exemplo que eu escolhi para desenvolver esse nosso pensamento. Restrições aos direitos de letra A. Reunião. Gente, reunião, ainda que exercida no seio das associações. Muito razoável, porque, perceba, gente, no meu exemplo, o Rio de Janeiro perdeu o controle. As manifestações estão quebrando tudo. A segurança não mais existe. A ordem pública se perdeu. A paz social nem chega perto daquilo. Já mudamos de controle. O governo federal já decretou a intervenção, mas foi trocar 6 por meia dúzia. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar num cenário alucinante como esse, gente, é restringir a reunião. Manifestação não vai rolar. Justamente para evitar o calor, gente. Manifestação inflama. E a gente não pode ter. Arthur, mas se porventura rolar, ainda que haja ali a restrição ao direito de reunião, o que acontece? Prisão. Prisão. Não vai acontecer. Enquanto durar a medida, não vai acontecer. É muito normal em sala de aula um ou outro levantar o braço e falar assim, caramba, mas isso aí é uma ditadura, né? Nesse caso não, gente. É uma medida absolutamente excepcional. O chato é que quando leio reunião, ainda que exercida no seio das associações,
A gente leva em consideração que até aquele teu culto, a tua missa de domingo, infelizmente, você que se acostumou, mas já estava sentindo falta do presencial, vai ter que voltar a assistir pela internet. Porque as reuniões, ainda que exercidas no seio das associações, elas também sofrerão restrições. Tem mais coisa, Arthur? Tem, olha aqui, ó. Sigilo da correspondência. E já leio a letra C. Sigilo da comunicação telegráfica e telefônica. Então a gente está tratando aqui daquilo que nós retiramos do artigo 12, melhor, do artigo 5º, inciso 12. Inviolabilidade das comunicações, e o mais interessante é quando a gente fala da comunicação telefônica, porque a nossa Constituição, quando tratando do inciso 12, artigo 5º, diz: é inviolável o sigilo das correspondências, comunicações telegráficas, dos dados, das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal, instrução processual penal. Quando tratando da comunicação telefônica, tem um monte de regrinha para que essa comunicação sofra restrição. Só que todas essas regrinhas, elas simplesmente não existem mais quando tratando de estado de defesa. Ah, então você está querendo me dizer que o poder público vai fazer a interceptação telefônica sem ordem judicial, por exemplo? Vai. Aqui vai. Estamos vivendo um momento de anormalidade institucional. Aqui vai. Inciso 2º, aí já muda um pouco, porque olha só o que você vai ver. Ocupação e uso... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lacon Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, né, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursantes, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lacon Cursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!